Boa noite, amados. Graça e paz. Boa noite você que está na sua casa. Eu creio que essa palavra hoje não vai voltar à vazia. Eu creio que Deus vai fazer acontecer. Pode sentar, amados. Aleluia. Sabe, queridos, essa noite é uma noite especial. Não porque eu estou aqui, não porque você está aí, mas é uma noite onde nós nos desprendemos de coisas naturais e vamos buscar as coisas espirituais. Amém? E a ministração de hoje, dessa noite, irei falar sobre medo. Sabe, queridos, nesses tempos que estamos passando, o medo está levando as pessoas a ficarem frustradas. Não estou falando só de pandemia, não estou falando de coisas assim, mas estou falando de tudo. As coisas que nos acercam. Acerca dessas coisas que eu vou falar hoje, essa noite. Onde o medo, a ansiedade, começa a abafar a sua fé. Onde o medo e a ansiedade não deixa você prosseguir. O tema dessa noite é: eu só vou andar em fé se eu lançar fora todo medo. Quando a Bíblia nos fala que é impossível agradar a Deus sem a sua fé. Sem fé é impossível agradar. Então, se eu entendo isso, eu tenho que crer nele. Eu tenho que lançar fora os medos e que acreditar no Pai. É desse jeito que funciona. Sabe, em tempos de pandemia, em tempos de coisas acontecendo à nossa volta, situações chegam ao ponto de você começar a pensar nas coisas que estão acontecendo à sua volta, esquecendo de quem é o poderoso que está te protegendo, para você continuar a se prosseguir. Porque uma pandemia é uma coisa que naturalmente está acontecendo à nossa volta. Mas existe um Deus muito maior que uma pandemia. Porque junto com a pandemia muitas vezes veio o desemprego, as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa, veio outras coisas, veio a falta do trabalho, muitas vezes a falta do dinheiro, e as frustrações chegam, naturalmente chegando. Então, quando começa o medo, começa a te abalar, você começa a parar de andar. Como assim? Você para de acreditar nas promessas de Deus. Você começa a não avançar e sim parar no seu tempo. Por quê, amados? Porque o medo coloca você no lugar de prisão. A ansiedade coloca você em uma parede onde você não vai ter como você seguir. É por isso que a Bíblia nos fala que nós devemos lançar fora todo medo. Até no tema que está aqui, ser forte, corajoso. Não está escrito, seja fraco e medroso. É isso que Deus quer que nós façamos. Sejamos fortes, sejamos corajosos. Amados, não é errado sentir medo. O medo vem para todo mundo todos os dias. Quem de nós hoje de manhã não ficou pensando algo? Será que vai acontecer? Como o Herbert ministrou aqui sobre dízimo de oferta, falou sobre algo que estava na minha ministração sobre será. O será é uma forma de medo. Quando essa palavra vem sem conta, querido, o medo começa a te atingir. O medo, amado, ele te impede de você avançar. Ele te impede de você prosseguir crendo. E quando nós colocamos a fé em primeiro lugar, até no livro que eu estava lendo esses tempos, estava escrito algo poderoso. O autor fala assim: quando a fé começa, o medo desaparece. Mas quando o medo começa, a sua fé vai desaparecer. É igual. Simples e direto. Ou seja, eu preciso de mais fé. Sabe, amados, quando eu lembro de medo, eu lembro de uma criança. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos medo do escuro, não é? Não era assim que funcionava?
Ou era só eu que tinha medo do escuro? O medo do escuro leva uma criança a querer ficar mais perto dos pais, que é um porto seguro, né? Então, naturalmente falando, a criança ela já sabe onde que é o seu porto seguro. Olha aí. Então, quando ela tem medo, ela vai buscar quem? Seu pai e sua mãe. Quando a criança ela começa a crescer, ela começa a caminhar, ela começa a entender que o medo do escuro, no escuro não tem nada. E é até bom para dormir. E é gostoso. Mas a criança ela começa a crescer no meio do escuro. Como assim? Amados, Deus nos ensina a passar sobre os medos. Ele não vai tirar você de uma situação e colocar na paz. Ele vai fazer, ensinar você a caminhar entre os ventos. Ele vai fazer você conduzir. Por que isso? Abra lá comigo, queridos. Aleluia. Em Mateus capítulo 14, versículo 25. Aleluia. Deus é bom. Mateus 14, capítulo 14, versículo 25 fala sobre Jesus andando sobre as águas. Todo mundo conhece essa história. Alta madrugada, versículo 25. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, olha aí, sou eu, não tenham medo. Quantos de nós passamos por situações assim? Fantasmas do nosso dia a dia, coisa acontecendo, e precisamos ficar agarrados a isso. Não tenha medo, eu sou o Senhor teu Deus. Agarre isso, querido, essa noite. Você tem um Deus todo-poderoso para te ajudar. Ainda continua. Senhor, disse Pedro, se tu és, manda-me ir até encontro sobre as águas. Jesus falou: venha, responde ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando deparou com o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Amados, não sei se vocês entenderam, mas Pedro estava afundando. Estava um vento. Primeira coisa que ele pediu: socorro. Porque muitas vezes nós não pedimos esse socorro presente. Jesus, eu preciso de ti. O interessante nessa história, querido, é que Jesus, ele não acalmou o vento antes. Ele podia acalmar o vento. Não poderia? Ele podia falar: vento, acalma-te, que eu estou pegando o Pedro aqui agora. Não. Deus, ele quer deixar um ensinamento para mim e para você essa noite. Que é no meio do vento aonde Deus vai fazer você se levantar. É no meio das situações que ele vai te levantar. Ainda Pedro foi socorrido imediatamente. Jesus não pensou: não, espera um pouquinho, deixa eu castigar ele um pouquinho, ficar aqui, deixa ele afundar um pouquinho mais, deixa ele engolir um pouquinho mais de água e daí eu pego ele. Não. A Bíblia fala que foi imediatamente. É por isso que fala que no de repente de Deus, as coisas irão acontecer na sua vida. Creia nisso, querido. Então Jesus tirou ele, mas o vento continuava. E Jesus, outros estudos falam que Pedro, ele caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus ainda. Jesus puxou ele e ele foi caminhando com Jesus até o barco, em meio ao vento. Olha aí, gente. Então isso mostra para mim e para você
Nós temos um Pai poderoso para caminhar juntinho. Você vai sair do vento, você vai sair do mar, você vai sair das situações junto com o Pai. Você não está sozinho, querido. Você na sua casa, você não está sozinho. Existe um Pai para te ajudar. Existe um Deus poderoso para te conduzir. Para você não parar no meio do caminho. É assim que Deus faz. Ele trata você como um filho, querido. Então essa noite Ele quer que você se sinta à vontade de chamar Ele. Pai, eu preciso de Ti. É interessante que em meio a situações, Jesus pegou e salvou ele. E a Bíblia relata, no versículo 32, que quando eles entraram no barco, cessou-se o vento. Ou seja, quando nós cremos no Pai, quando nós deixamos Ele nos conduzir, vem a paz. É por isso que a Bíblia fala que a paz que excede todo o nosso entendimento. É assim que funciona, querido. É assim que Deus vai agir em nossas vidas. Quando nós abrimos, se desprendemos das coisas, das frustrações que acontecem à nossa volta e reconhecemos quem é Jesus na nossa vida. Sabe, é desse jeito que as coisas vão acontecer, porque nós temos, quando acontecem frustrações, começa a acontecer algo à nossa volta, começa a ter esses fatos, notícias chegando. Muitas vezes você começa a assistir notícia no jornal, nas redes sociais, começa você a se frustrar no seu interior. Você começa a ficar inquieto com situações. Você começa a agitar no seu dia a dia, pensando naquelas coisas que foram faladas. Esquecendo da promessa. Como o Herbert comentou, que situações estão acontecendo à nossa volta, coisas estão acontecendo, mas não devemos nos prender em situações. Devemos crer no que Deus faz. Situações chegam. Mas o que acontece no nosso dia a dia, amado? As frustrações, as agitações começam a chegar e começam a agitar dentro do seu coração. É como se você pegasse um copo de água e começasse a agitar. Essa água vai cair. Mas se você deixar aquele copo quietinho no seu lugar, a água vai acalmar. É assim que acontece no nosso dia a dia, amado. Precisamos nos acalmar. Precisamos nos deleitar na presença de Deus. Quando? Quando derramar, deixar a paz em nosso interior. É quando deixamos Deus falar. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, deixando as frustrações, deixando os fatos acontecendo à nossa volta, não vamos ignorar, querido. Deus, Ele não vai anular os fatos que estão acontecendo à sua volta, como eu falei. Pedro, ele passou pelos ventos, e Jesus tirou ele do vento. E é assim que está acontecendo nas nossas vidas. As coisas estão acontecendo à nossa volta, situações estão acontecendo, e Deus está aqui te protegendo. Começa a crer, querido. No meio de uma pandemia, Deus está te derramando mais força. Está te conduzindo a um plano assim, ao ponto de você... Muitas vezes, tem pessoas conhecidos meus que pegaram Covid, outros não pegaram. E as pessoas falam, olha, eu peguei Covid. Mas estou firme, crendo no sobrenatural de Deus. É diferente, amado, quando você tem algo, frustrações chegam, você não tem onde você recorrer. E nós temos onde recorrer. Nós temos um Pai. Se alegre com isso. Se alegre. É rir no meio da situação. É muito doido isso. É muito doido. É muito louco isso mesmo. Quando o apóstolo Bud veio ministrar aqui na nossa igreja, ele falava assim, ó, eu estava doente, eu estava rindo. Eu falei, como assim? Rir no meio de doença? Moda, ele estava aqui. Não estava ignorando os fatos, mas estava reconhecendo que existe um Deus maior.
Amados, precisamos reconhecer esse Deus maior todos os dias. É reconhecer Deus e você se alegrar com Ele. É você se alegrar, querido. É você começar a ter uma mente sã, uma mente saudável. Porque é onde as coisas vão entrar no seu ouvido. Palavras vão entrar, mas elas têm que sair. O que vai ficar guardado no seu coração é o que Deus prometeu para você. Então, amados, não podemos nos prender com fatos, não podemos nos prender com coisas. Ah, mas está acontecendo, tem coisa acontecendo à minha volta. Eu não estou falando para você ignorar isso, querido. Eu estou falando para você levantar a sua cabeça e seguir em frente, crendo num Deus poderoso, que pode te ajudar. Sabe que situações financeiras estão acontecendo com muitas pessoas. Mas se erga, põe-te de pé. Ele vai te ajudar. Sabe de uma coisa que é interessante quando nós falamos sobre fé, falamos sobre medo? Quem de nós não teve medo? Por alguma decisão para fazer, algo para falar, algo para decidir, um contrato para assinar? Mas quando nós nos desprendemos das coisas, colocamos Deus em primeiro lugar, essa paz começa a chegar. Não é assim que acontece? É assim que vai acontecer na sua vida. Não deixe as frustrações, não deixe os fatos acontecendo à sua volta te repreender. Colocar você, a sua fé em xeque-mate ao ponto de você parar para pensar quem que você vai seguir. Ou as coisas acontecendo à sua volta, ou o que Deus prometeu. Mas todos os dias acontece isso. Todo dia situações vêm e te chamam. Todo dia vem alardes que vem e te chama. Mas você, querido, está essa noite. Você está na sua casa, você que está aqui sentado. Você tem um alarme dentro de você, chamado Espírito Santo. Para te falar, não, creia, fique firme, no tempo oportuno. Sabe quando a Bíblia nos fala, em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de não abraçar mais. Aproveite esse tempo, querido. Aproveita cada tempo, cada oportunidade que Deus colocou na sua vida. Não despreze o tempo. Não se desanime, não comece a perder seu tempo olhando os fatos, esquecendo que Deus quer coisas muito melhores para você. Sabe, eu não vejo uma criança quando ela quer algum brinquedo, está brincando, ela não fica pensando nas coisas que estão acontecendo à sua volta, não. Ela quer brincar e acabou. Ela não pensa se tem que comer. Não é assim, mães? Quando a criança está tão empolgada brincando, ela esquece de comer, esquece de tomar, esquece de tudo. O foco dela é brincar. Nosso foco, Jesus. Esquecendo o que está à nossa volta. Se entregando para Ele. Aleluia. Por isso que eu falo que Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Sabe que tem situações, amados, que nos afligem ao ponto de falar mais alto. Vamos dar exemplo de uma dor. Uma dor de cabeça ou algo assim que pega no seu corpo físico. Falar, como que eu vou orar? Como que eu vou crer? Porque Deus é o Deus de cura. Eu estou sentindo dor aqui agora. Você vai passar com tudo isso, crendo. Eu não sei se você sabe que uma dor de cabeça muito intensa, querido, deixa você inquieto, deixa você aflito, deixa você impaciente, sem querer falar com ninguém. Mas quando você começa a entender, fazendo as coisas naturais acontecendo, fazendo a sua parte e crendo no sobrenatural de Deus, você vai passar pelos ventos, vai passar pelas dores.
e nada vai te atingir. Sabe, amado, não sei que vocês acontece isso, que pessoas querem sentar do lado de você, ou você está em algum lugar, as pessoas falam assim, eu gosto de ficar do seu lado. Eu gosto de conversar com você, eu sinto uma paz. Sabe o que é isso, amado? É que você está desprendendo das coisas as frustrações que estão acontecendo à sua volta e deixando Deus falar através de você. Deixando o seu agir, o agir de Deus nas suas ações. Pare de ser pessoa emburrada. Porque frustrações e medo deixa você fechado. Deixa você quieto, deixa você cabisbaixo. É isso que Satanás quer. E a Bíblia nos fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. A primeira coisa que ele quer destruir é o que você está pensando. E quando você pensa, entra no seu coração. É por isso que a Bíblia nos fala também que devemos renovar a nossa mente. Como que renova a minha mente? Orando, meditando. É assim que funciona, querido. Abra comigo lá em Josué. Vamos falar um pouquinho agora sobre Josué. Capítulo 1, versículo 9. Aleluia. A Bíblia fala ali, como está na mensagem, ser forte e corajoso. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas. Não te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Isso é para mim e para você essa noite, querido. Não te espantes com as coisas acontecendo à sua volta. Não tenha medo, apenas creia. Sabe, amado, Josué, ele estava passando por uma situação aonde ele caminhava junto com Moisés. Moisés fazia tudo. Moisés conduzia ao seu povo. Quando Deus falava algo para Moisés, ele ia lá e fazia. E Josué somente seguia, era o discípulo. Mas com a morte de Moisés, o povo ficou desesperado. E Josué fazia parte do povo, só que ele é um rapaz jovem. Ele não imaginava que era ele. Falei, e agora? O que vamos fazer? Para onde esse povo vai mandar? Para onde esse povo vai andar? Quem de nós passou por uma situação assim? E agora? O que eu vou fazer? Por onde que eu vou? Eu devo conduzir minha família. E agora? O que eu faço? Como vou conduzir? E Deus fala, ser forte, corajoso. Não te espantes. Porque eu estou contigo, por onde quer andares. Isso mostra para mim e para você que a mesma coisa que aconteceu com Pedro, aconteceu com Josué. Existiu uma palavra. A palavra era Jesus. Ele foi lá, pegou Pedro. Existiu uma palavra de Deus para a vida de Josué. E ele agarrou essa palavra e creu. Isso é para mim e para você essa noite, querido. Agarre com firmeza a palavra de Deus. Agarre com firmeza as promessas que Ele tem para você. E não tem outro jeito. Amém? Você acha que era fácil ele decidir por isso? Você acha que era fácil Josué continuar a seguir, a conduzir aquele povo? Sabendo que existiria batalhas que ele ia falar, e agora, o que eu faço? Moisés não está aqui do meu lado mais. É por isso que todo momento Deus conduzia e falava para ele, não te espantes. Creia. Medita na minha palavra de dia e de noite. Creia, querido. Situações chegam para todos os dias para todos.
E uma coisa importante que a Bíblia, em nenhum lugar, ela promete para mim e para você que serão de dias fáceis. Que vamos andar aqui em mar de rosas. Vamos ter todo dia dia de verão. Todo dia vai ter um dia de praia. Vamos ter situações onde que devemos passar. Vai ter frustrações, vai ter aflições, vamos passar. Mas vamos passar com Jesus. É assim que acontece, amado. Aleluia. Sabe, a diferença é você ficar firme. A diferença é entre você ter medo e você se agarrar a esse medo e ficar frustrado, ou você agarra as verdades. Eu sou filho, eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Eu sou conduzido através do Espírito Santo. Eu sou protegido. Aonde colocar minhas mãos é abençoado. Amado, começa a acreditar nessas palavras, começa a acreditar nas promessas. Coisas negativas vêm todos os dias, mas você não vai agarrar, não vai ficar seguro, não vai ficar segurando as coisas negativas, não. Isso vai te trazer peso. Não sei se você já consegue carregar uma mochila nas tuas costas pesada. Você começa cada vez, situações vêm, você coloca na sua mochila. Vem uma situação, coloca na minha mochila. Vem outra coisa, eu carrego de novo. Quem falou para você carregar? Deus fala para mim e para você, descansa. Ele não falou assim, carrega esse fardo, porque depois lá no meio do caminho lá, depois que você for judiado bastante, eu vou te ajudar. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o mais, Ele tudo fará. É assim que funciona, amado. Abra comigo lá João 16:33. Aleluia. Deus é poderoso. Ele vai te surpreender, querido. Deus, Ele quer te surpreender todos os dias. Ele quer te surpreender na sua família. Ele quer surpreender você no seu trabalho. Por onde quer que você vai andar. Creia, querido. Creia que surpresas de Deus vão começar a acontecer na sua vida. Não é só seu vizinho que está do seu lado que é filho de Deus, não. Não é só o pastor que está aqui na igreja, não é só os diáconos que estão servindo. Não, é seu direito. É seu direito de filho você receber algo de Deus. Você tem que começar a falar, pai, eu não quero mais ver as coisas acontecendo no meu vizinho. Eu quero começar a ver acontecer na minha vida. Começar a crer nisso. Mas para você começar a crer nisso, você tem que lançar fora o medo e crendo. Andando, caminhando e crendo. Não tem outro jeito. Você só vai caminhar, ser conduzido através do Espírito Santo, se você lançar fora todo o medo. É como se passasse um sinal. Ninguém vai passar um sinal vermelho, vai passar no sinal verde. Não é assim? Se passar no sinal vermelho, vai acontecer o quê? Ou vai ser atropelado ou vai bater o carro. Então existe o tempo para todas as coisas. E as coisas vão começar a acontecer no seu devido tempo, uma ordem certa. Não deixe as situações acontecendo hoje, que está acontecendo à nossa volta, te frustrar. Não deixa as coisas frustrarem que Deus prometeu para a sua vida. Não deixa as coisas começar a frustrar ao ponto de você não conseguir mais orar na sua casa. E quanto mais nós cremos, mais Deus fala. Todos abriram? Mateus, João 16:33.
Eu falei, tudo isso para que tenham paz em mim. Olha aí, está falando medo, é paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Oh, aleluia, se alegre. Pois eu venci o mundo. Amado, se alegre com isso. Se alegre. Não tem outro jeito. Sabe, essa noite eu quero dizer para você, não se prende com situações. Não se prende com fatos. Se agarre em Deus. Não se prende com coisas. Aleluia. Sabe, quando nós somos conduzidos e guiados pelo Espírito, querido, Deus começa a abrir as portas. Começa a escancarar as coisas. Começa o seu dia a ficar mais fácil, ficar mais leve. Não sei se você saiu da sua casa, ou hoje, ou durante essa semana, você saiu feliz, saiu alegre, você começou a trabalhar mais feliz, o tempo passou rápido, você não cansou naquele dia, você voltou para sua casa, estava tudo bem. Quando nós não nos prendemos com coisas, descansamos no Senhor. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Hoje eu estava atendendo um paciente a respeito de coisa, ele já veio reclamando que dá chuva, gente. Ele veio, olha, eu não aguento, nossa, eu vim dirigindo esse carro só com chuva. Meu Deus, podia Deus dar uma chuva só à noite, na hora que eu estou em casa. Meu Deus, quanto tempo eu estou pedindo, orando por chuva, ele falando que não quer chuva. E nós temos essa tendência, amados. A todo momento queremos algo mais. Se está chovendo, eu quero sol. Se está sol, eu quero chuva. Se está frio, quer calor. Parece assim, fico imaginando, né? Deus olhando assim, meu Deus olhando, falando, meu Deus, não tem como, né? Deus olhando tudo isso, falando, meu filho, eu estou te dando no tempo oportuno cada coisa, para você usufruir dela. Eu estou te dando cada tempo desse, para você ser abençoado. Eu estou te dando um frio, para você se aquecer. Porque não sei se você sabe, o seu organismo precisa desse metabolismo, dessa mudança de temperatura. Para que quando vier um dia frio, um dia quente, você está protegido. Vai criar anticorpos. O que é disso, querido? Como Deus é poderoso. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Se está quente, querido, se alegre. Se está frio, se alegre também. A tendência é muitas vezes você está com frio, você se fechar. Não é assim? Quem está com frio aqui? Quem está com frio na sua casa? Muitas vezes quer se fechar, ficar embaixo das cobertas, ficar agarrado, não quer falar com ninguém. Não é assim? Não se prende. Então não deixa as situações, não deixa as coisas acontecer à sua volta, te prender assim. Deixa Deus fazer parte da sua vida. Deixa chamar o grupo de louvor, pode subir. Aleluia. Sabe, não podemos nos prender, querido, com coisas. Ao contrário de medo, Deus vai te dar coragem. Seja corajoso. Sabe, a coragem, amados, ela não vai deixar você ausente de medo. Ou seja, quando você tem coragem, não significa que você não tem medo. A diferença é que quando você tem a coragem vinda do Senhor, ela é muito maior que o medo. Quando você crê nas promessas, quando você entende que você é corajoso, quando você entende que você está em Deus, o medo não vai te atingir.
Porque o princípio, as coisas acontecendo a respeito de medo, situações acontecendo, a coragem tem que partir para frente. É como se fosse um escudo. Nós não falamos que nós temos o escudo da fé. Mas para nós colocarmos, agarrarmos esse escudo da fé, querido, temos que lançar fora todo o medo. É você se consagrar todos os dias, crendo. Não tem outro jeito. Se consagra. Sabe, nós temos que, muitas vezes, frear a nossa boca do que nós falamos. Eu estou partindo para os finalmente. Porque quando o medo vem palavras também na sua boca. Vem coisas para você falar que você, depois que você falou, você fala, puxa vida, não devia ter falado isso. Nossa, você viu só o que está acontecendo, quantas mortes estão acontecendo, você viu só aquela outra empresa fechou, outro lugar está acontecendo isso. Você não se prende com isso. Não se prende com essas coisas e se prende nas coisas que Deus falou para você, nas promessas que Ele falou, querido. Sabe, quando nós começamos a nos prender com essas coisas, deixamos de esperar fazer as coisas acontecer. Como assim? A fé são fatos, coisas que você não está vendo. Então você vai parar de crer naquelas coisas futuras, coisas que Deus prometeu para você lá na frente, e começar a andar nas coisas que estão hoje. E essa noite, querido, Deus, Ele quer fazer algo em mim e em você essa noite, chamado fé. Ele quer transformar, aumentar a sua fé. Como assim? A fé é aumentada através da minha ação, é da sua ação. Mas quando eu deixo o medo atingir, as minhas ações são anuladas. Quando eu deixo as frustrações, situações acontecer, eu começo a parar no meio do caminho. Deus não quer que você pare. Ele quer que você prossiga para o alvo. Ele quer que você atinja o seu alvo. Você tem um pai. Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar, querido. Ele fala, não te mandei eu. Não te deixarei, não te desampararei. Deus não vai te desamparar, não vai te deixar. Só porque vem um medozinho em você. Se Satanás pensou que você, através de um que lançou um medo em você, você parou. Não, você não vai atingir. Você vai avançar. Eita Deus. Ele quer te chamar você como um filho. Filho meu. Venha. Em meus braços é teu descanso. Aleluia. Põe de pé, querido. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, essa noite eu quero te encorajar a exercer a sua fé. Se tem algo acontecendo à sua volta, tem situações acontecendo na sua família, ou acontecendo até mesmo com você, que te colocou medo, eu quero que você feche seus olhos agora essa noite. Você que está na sua casa, algo está te frustrando, algo está te deixando você inquieto, algo está te deixando você não avançar. Feche os seus olhos e coloca na mesa, na presença de Deus. E começa a entender que você tem um Deus todo poderoso para te ajudar. Se alegre com Ele.
Não deixe as situações deixar você triste. Não fique triste com situações e se alegre com o Senhor. Aleluia! Ele não vai te abandonar. Quem te falou isso? Quem falou que você está desamparado? Você tem um pai que te protege. Você tem um pai que vai fazer você avançar muito mais. Oh, Deus!